Eu quero trazer aqui à luz da Bíblia o que a Bíblia fala e qual é a minha opinião. Então eu vou começar aqui lendo 1 João capítulo 2, eu já deixei aqui tudo preparado justamente para você não perder tempo em querer procurar. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então nós temos que entender o seguinte: as pessoas falam muito do amor de Deus, pregam sobre o amor de Deus, e os homossexuais, eles dizem que nós cristãos, nós odiamos eles, porque nós não pregamos o amor de Deus. Então presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Existe o amor de Deus e o amor do mundo. Existe o amor a Deus e o amor ao mundo. Infelizmente, existe um grupo ativista, porque não são todos os homossexuais que fazem esse estardalhaço ou que brigam pelos seus direitos, não. É um grupo ativista que querem impor ali os seus direitos na marra, sem saber ouvir a opinião de outras pessoas, principalmente dos cristãos, e muito menos eles querem saber do que está escrito na Bíblia. Ou se eles procuram alguma coisa escrita na Bíblia, são coisas que beneficiam a eles. Eles procuram versículos isolados, passagens bíblicas isoladas, que não têm embasamento nenhum, para que eles possam então se proteger, ou para que eles possam ali se defender. Então presta atenção, o que nós lemos aqui? Aquele que ama a Deus, aquele que vive no amor de Deus, então este não vive uma vida carnal. Aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito, que vive ali no seu dia a dia uma vida de santidade, porque a palavra santo significa separado, a palavra santidade significa se separar do mundo. Então essas pessoas que vivem separadas do mundo, entenda, vivem no mundo, mas separadas dele, através das suas atitudes. Então essas pessoas, elas vivem separadas do mundo porque elas amam a Deus. Nós vivemos uma vida em obediência a Deus porque nós amamos a Deus e não amamos ao mundo. Agora, essas pessoas cobram que nós venhamos falar do amor, mas elas querem ouvir, na verdade, o amor ao mundo e não o amor a Deus. Porque o amor a Deus é um amor que corrige, é um amor que exorta, é o amor que chama a atenção, é o amor que coloca a pessoa na parede e faz ela tomar uma decisão. Agora o amor ao mundo não. O amor ao mundo tudo é liberado. O amor ao mundo você aceita as pessoas com as suas práticas, com as suas decisões contrárias à Bíblia. Por quê? Porque são pessoas que amam ao mundo, então elas querem ouvir o amor do mundo e não o amor de Deus. Porque o amor de Deus, como eu disse, é aquele amor que confronta a pessoa. Então o que nós lemos aqui? Não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Então nós cristãos amamos a Deus. E porque amamos a Deus, então nós não vivemos na prática da carne. Embora somos tentados todos os dias, mas procuramos com todas as nossas forças
e através da nossa fé fugir do pecado. Não quer dizer que nós cristãos não pecamos, não. Somos falhos e pecadores como qualquer outra pessoa. Mas por amor a Deus, procuramos viver uma vida em santidade. Procuramos viver uma vida em fidelidade. Procuramos viver uma vida em obediência a Deus. Ora, o pai e a mãe amam os seus filhos, mas não é porque nós amamos os filhos que nós concordamos com tudo que eles fazem. Eu quero ler o segundo versículo, que é 1 João, capítulo 3, que diz o seguinte: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Deixa eu voltar aqui. É esse tipo de discurso, é esse tipo de mensagem que, infelizmente, os homossexuais querem ouvir, que amemos uns aos outros. Sim, é um mandamento de Deus que nós venhamos amar uns aos outros. Só que o amor que eles querem que nós preguemos é o amor do mundo e não o amor de Deus. Tanto é que eu vou mostrar para você aqui, ó, no versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou ao seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ora, o que a Bíblia fala? Que nós temos que amar uns aos outros, sim, mas não como o mundo, não como Caim, que era irmão de Abel, que eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas foi lá e assassinou o seu irmão. E o apóstolo pergunta, por que assassinou? Porque as suas obras eram más e Abel tinha suas obras justas. Então, é como hoje, meus irmãos, nós temos que amar uns aos outros, sim, mas nós que somos cristãos, nós temos que amar como Deus nos amou. De que maneira? Nos corrigindo, nos exortando, nos ensinando a viver uma vida de santidade. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Eu não quero dizer que o homossexual ou a pessoa que vive na homossexualidade, isso aí é o maior pecado que existe, não. O pecado de homossexualidade é como o pecado de adultério, é como o pecado de roubo, é como o pecado de matar, é como o pecado de ter inveja de outras pessoas. O pecado do homossexualismo é um pecado como qualquer outro. Nós não estamos pregando aqui contra o homossexual, mas estamos pregando contra as práticas que eles praticam, como também pregamos contra os adúlteros, aliás, contra o adultério que as pessoas praticam, pregamos contra o pecado que as pessoas cometem no seu dia a dia. E o que a Bíblia fala sobre isso? Se nós vivemos no pecado, significa dizer que nós vivemos na carne. E se vivemos na carne é porque amamos a carne, amamos o mundo. Eu não nasci santo. Eu não nasci pastor, eu não nasci sacerdote. Lá atrás, sem conhecer Jesus, eu vivi uma vida de carnalidade. Eu vivia, já cansei de dar aqui o meu testemunho, eu era uma pessoa viciada no álcool, eu era uma pessoa viciada no cigarro, eu vivia uma vida de promiscuidade, uma vida de orgia, uma vida de prostituição. Então, outrora, eu amava o mundo, e porque eu amava o mundo, eu praticava as coisas do mundo. Mas quando eu fui para Jesus e eu encontrei Ele, e eu comecei a ouvir a palavra e comecei a escutar a palavra, eu entendi que se eu quisera, ou se eu quisesse, melhor dizendo, ter a minha salvação, e se eu quisesse ser um novo homem, eu tinha que me converter. E como é que eu iria fazer isso? Eu ia aprender a amar a Deus, e porque eu amasse a Deus, porque eu iria amar a Deus, então eu tinha que me converter, e foi o que eu fiz. Então hoje eu não bebo mais, hoje eu não fumo mais,
Hoje eu não vivo uma vida de prostituição, uma vida na orgia, na carnalidade. Mas por que eu não faço mais isso? Em primeiro lugar, porque eu amo a Deus. Tanto é que daqui a pouco eu vou mostrar para você que muitos desses homossexuais, eles pregam tanto sobre o amor e eles acabam quebrando esse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, voltando aqui, ele diz o seguinte, versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ora, por que as pessoas nos odeiam, entre aspas? Porque nós pregamos a verdade, porque nós levamos as pessoas a se arrependerem. Versículo 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então eles dizem que nós os odiamos porque nós falamos da verdade, porque nós pregamos o amor de Deus, e é completamente ao contrário. Você que me assiste, talvez você é um homossexual, pelo contrário, nós amamos vocês. Nós não concordamos com a vida em que vocês vivem, mas amamos. Tanto é que amamos que queremos que vocês larguem, abandonem essa vida, para que o Senhor Jesus possa aceitar vocês no reino dos céus, como ele vai aceitar as pessoas que entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus. Aí você pode dizer, mas vocês cristãos são melhores do que nós? Não, não somos melhores do que vocês. E como vocês estão nos julgando? Não, nós não estamos julgando vocês. Nós simplesmente estamos mostrando, através da Bíblia, que o amor que vocês pregam é o amor ao mundo, não é o amor a Deus. Porque se vocês amassem a Deus de fato e de verdade, vocês não quebrariam o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento que vocês conhecem? Amar a Deus sobre todas as coisas.